Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula das práticas de ciência e tecnologia. Vamos lá? Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a paleontologia, trouxe ali a referência para vocês do professor Robson, que falamos na aula passada, e também trouxe uma professora que trabalha com ele, a professora Cristina Silveira Vega. Ela também trabalha ali no laboratório de paleontologia, o Lab Paleo. Deixei aqui para vocês o site, para que vocês acompanhem, vejam as imagens, vejam o trabalho que eles fazem lá. Então, bacana também ter uma paleontóloga, uma mulher de destaque também nessa área. Seguindo, então, a gente recebeu muitos e-mails e a gente agradece muito a participação de vocês. Boa parte das perguntas, como a gente recebeu muitas, tem mais de 300 perguntas lá no nosso e-mail, a gente recebeu perguntas que, a boa parte delas estava falando sobre astronomia. Então, as dúvidas sobre planetas, características da Terra, pesquisas astronáuticas, para saber um pouquinho sobre os foguetes. Então, todas essas perguntas a gente tentou reunir com algumas informações importantes relacionadas à astronomia agora para a nossa aula. Mais uma pergunta nos chamou a atenção e é de uma estudante que também já participou na aula anterior, a Iris. Então, o que ela vai contar para a gente? Acompanhem lá no vídeo. É hora da curiosidade! Oi, pessoal! Eu sou Iris Buckman-Gemas, eu tenho 6 anos, sou de Curitiba e eu estudo na Mel. Eu queria fazer uma pergunta. Por que a gente não cai do planeta se ele é redondo? Já pessoal? Responde aí, professora! E aí, gostaram da pergunta da Iris? Por que a gente não cai do planeta se ele é redondo? Não é maravilhosa essa pergunta? Tem tudo a ver com a nossa investigação de hoje, a nossa investigação sobre astronomia. Para começar a investigar isso, eu quero trazer para vocês um conto especial. Ele vai trazer um pouco desse universo da astronomia com as perguntas de vocês. Vamos lá? Vou trazer para vocês aqui, ó. Esse é o Monteiro Lobato, A Reforma da Natureza, e tem uma fábula que a Dona Benta conta ali para eles, que chama-se O Reformador da Natureza. Vou me aventurar aqui a contar, não sou contadora de história, mas vou me aventurar porque eu conto também para minha filha. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de botar defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia tolices. Tolices, Américo? Pois então, aqui nesse pomar você tem a prova disso. Lá está aquela jabuticabeira, enorme, sustentando frutas pequenininhas. E mais adiante, vejo uma colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Então aqui, ó, jabuticabeira e aboboreira. Então, a abóbora e a jabuticaba. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas. Punha as jabuticabas na aboboreira e as abóboras na jabuticabeira. Não acha que tenho razão? E assim, discorrendo, Américo provou que tudo estava errado. E só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Esse Américo, né? Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisso e tirar uma soneca à sombra dessas árvores, não acha? E Américo pisca-pisca, pisca-piscando, que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Que delícia! Dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, inteirinho reformado pelas suas mãos. Que beleza! De repente, porém, no melhor do sonho, plaft! Uma jabuticaba cai do galho bem em cima do seu nariz. Américo despertou de um pulo. Piscou. Meditou sobre o caso e afinal reconheceu que o mundo não estava tão mal feito como ele dizia. E lá se foi para casa refletindo. Que espiga! Pois não é que se o mundo tivesse sido reformado por mim, a primeira vítima teria sido eu mesmo? Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora por mim posta no lugar da jabuticaba. Deixemo-nos de reformas. Fique tudo como está, que tudo está muito bom. E pisca-pisca, lá continuou a piscar pela vida fora.
mas desde então perdeu a cisma de corrigir a natureza. Ao ouvirem Dona Benta contar essa fábula, todos concordaram com a moralidade, menos a Emília. Como sempre, a Dona Emília, né? Então aqui é só um trechinho desse conto, só para falar para vocês exatamente essa relação. Vamos lá para as perguntas. A nossa investigação sempre tem perguntas, né? Por que a jabuticaba caiu na cabeça, ali no nariz do Américo Pisca-Pisca? O que acontece quando a gente está andando e de repente tropeça no chão? E a estudante Iris fez aquela pergunta: por que a gente não cai do planeta se ele é redondo? Será que essas perguntas todas aí, elas têm alguma relação para a nossa investigação de hoje? Vamos observar agora um vídeo que fala um pouquinho, que mostra um pouquinho os movimentos do planeta, né? Um movimento especial do planeta. Vamos ver se vocês relembram. Vejam lá. Viram lá a Terra fazendo um movimento de rotação? Lembram lá do movimento de rotação? O movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Então, olha lá. É esse movimento. Sempre coloca a mãozinha para cima, o dedinho para cima aqui, para mostrar. Então, ela está inclinada no eixo dela, 23 graus, e ela vai fazendo esse movimento de rotação em torno dela mesma. E aí, com a fonte de luz, vamos pensar ali no Sol aqui, você tem que uma parte está iluminada e a outra não, certo? Então, movimento de rotação. Então, e se a gente observar também, a Terra tem esse formato, né, arredondado. Características importantes. E além do movimento de rotação, a Terra também faz, vamos ver se vocês lembram, o movimento de translação ao redor do Sol. Então, se a gente tem o Sol, por exemplo, aqui, a gente tem a Terra orbitando ao redor do Sol. Então, vamos pensar no Sol aqui, ó, aqui mais no centro, né, do Sistema Solar, e a Terra orbitando, fazendo um movimento de translação, ao mesmo tempo que ela faz o movimento de rotação, certo? Só para relembrar. Então, ali pensando nesse movimento da Terra, nesse formato da Terra, a gente fica pensando sobre esse formato esférico da Terra e também dos outros planetas, não é mesmo? Então, quais são as características para a gente mostrar que a Terra é redonda, meio arredondada, né? Tem esse formato mais arredondado. Ela não é perfeitamente uma esfera, mas a gente fala dessa esfericidade da Terra. A gente pode observar isso, né? Tem algumas discussões aí se a Terra é redonda ou não e tal. Então, essa é uma característica importante relacionada ao nosso planeta. A gente consegue observar que a Terra tem esse formato mais esférico quando a gente viaja de avião, por exemplo. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas eu trouxe uma imagem ali para vocês. Observem ali, quando a gente está observando a janelinha do avião, a tendência, quando a gente se afasta, a gente se distancia, está mais distante do solo, a gente começa a observar que existe um horizonte que não dá para enxergar muito bem, então a tendência a ser arredondada, a gente consegue observar assim. Também observamos através dos eclipses lunares, então a sombra da Terra na Lua. Então aqui, ó, vejam, observe uma sequência de fotos que foi colocada uma ao lado da outra para mostrar que a Lua está aqui, Lua cheia, e aí você tem a Terra passando exatamente aqui, entre a Lua e o Sol. E aí por isso que a gente observa essa sombra aqui na Lua, certo? E a sombra é arredondada, certo? Aí indicando essa esfericidade. E outro ponto importante é quando a gente observa no horizonte. Então a gente tem um barco, uma embarcação aqui bem no centro, e quando você vai observar ali no horizonte, está na frente, na beira da praia, por exemplo, você observa que o barco vai, mas ele não vai desaparecendo automaticamente. O que acontece? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, vou pegar esse daqui mesmo, o nosso globo. Então pense que eu tenho um barquinho e esse barquinho vai se afastando. Quem está observando daqui vai observar que primeiro vai se afastando o quê? A ponta da embarcação vai se afastando e a proa, né, vai indo mais em direção para frente, e a parte de trás da embarcação ela vai levantando um pouquinho. Então você vai observando que o mastro vai se afastando devagar, ou seja, a embarcação vai se afastando, você vai percebendo que ela vai sumindo no horizonte de uma forma, parece que ela está afundando até. É exatamente por causa dessa esfericidade. Você não observa ela se afastar de uma forma abrupta. É devagar, aos pouquinhos.
certo? Então, essas aqui são algumas características para a gente demonstrar essa esfericidade do nosso planeta e também em relação aos outros planetas. Mas vocês já pensaram por que será que os planetas, né, a nossa Terra, eles são redondos? Por que não existe um planeta quadrado? Será que existe? O que tem esse ser redondo? O que é ser redondo? Vamos investigar então essa questão da esfericidade, de ser arredondado? Então vamos lá. Quando a gente vai fazer uma bolha de sabão, já brincaram de bolha de sabão? Então a gente pega ali uma estruturinha redonda, geralmente, e minha bolha de sabão não está saindo, vamos ver? Mais uma vez. Bolha de sabão arredondada. Um objeto arredondado. Mas eu peguei um outro objeto, que é uma ferramenta, e ele tem um formato de hexágono aqui. Vamos ver o que acontece? Será que também forma redondo? Ou será que ele vai sair uma bolha hexagonal? Olha lá! Saiu redonda. Por que será que mesmo com um objeto diferente, vocês podem testar com outros materiais, podem testar com araminho, façam lá um formato de triângulo, um quadrado, será que vai sair uma bolha diferente? Vocês perceberam que quando a gente, mesmo com um objeto diferente, a gente tem uma bolha arredondada? Isso é explicado por essa pressão. A gente tem pressão do ar em todos os lados, pressão atmosférica, então é como se ela fosse um formato de equilíbrio. É onde ela tem mais equilíbrio, é o formato arredondado. É onde as forças ficam mais equilibradas, onde a gente tem uma menor tensão, certo? Então, essa é a ideia da bolha. Os planetas acontecem mais ou menos da mesma forma. Então, eles têm esse formato arredondado porque eles estão em movimento. Então, esse movimento, com todas as características do universo, fazem com que eles exatamente tenham esse formato arredondado. Ou seja, à medida que eles vão fazendo o movimento deles, a concentração de massa fica sempre numa região um pouco mais centrada, mais arredondado. E por que isso acontece? Eles estão em movimento, lembrem lá que todos eles estão em órbita, os nossos planetas ao redor do Sol, os nossos 8 planetas, lembram lá? Então esse formato arredondado está relacionado também com uma concentração de massa e com esse movimento que está acontecendo ali. Bom, seguindo ali essa ideia de compreensão, a gente chega nessa ideia de gravidade. Já ouviram falar desse fenômeno? Interessante, né? Eu vou tentar explicar para vocês de diversas formas, porque ele tem relação com aquilo que a gente quer investigar hoje, que a Terra é redonda, por que a gente não cai. Então tem vários elementos hoje para a gente investigar. Sigam lá no vídeo. Então observe ali a Terra fazendo um movimento de rotação, né? Então esse a gente já tinha falado sobre esse movimento de rotação. E a nossa fruta ali caindo do pé, certo? Então tudo é atraído para o centro da Terra. Observem ali na imagem todos os seres vivos atraídos para o centro da Terra. A atração da gravidade é um fenômeno bem importante para a nossa sobrevivência. O centro da gravidade está no centro da Terra. Observem ali nos planetas da mesma forma, no centro da massa daquele planeta. Então ali na nossa Terra da mesma forma, a gente tem esse centro de gravidade, ok? Então observem ali também, ó, ele faz um tubinho mostrando exatamente como se fosse lá no miolinho da Terra a gente tem essa concentração de massa e é onde vai vincular exatamente esse centro de gravidade. Então vejam ali, ó, a Terra fazendo um movimento e a concentração de massa está exatamente ali no centro da Terra, que a gente chama de núcleo da Terra. Todos os seres vivos, independente de onde eles estejam, estão todos fixados ali muito fortemente ligados à Terra. Por isso que a gente tem essa noção que não tem em cima nem embaixo. Todo mundo está fixado, está vinculado com esse centro de massa. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então a gravidade é esse fenômeno de atração que faz com que os corpos menores sejam atraídos pelos maiores. Então os planetas que são mais leves que o Sol ficam ali orbitando ao redor dessa nossa estrela. Então lembram lá como é que estava no vídeo? Então a gente tem aqui, ó, faz conta que aqui é o planeta Terra e tem a nossa Frozen aqui, o nosso macaquinho. Então eles estão aqui, ó, presos na superfície da Terra. Por que presos? Porque eles têm massa menor, eles são mais leves e eles são atraídos por esse fenômeno da gravidade, exatamente relacionado com o centro de massa que está aqui no centro da Terra, certo? Mas se o Sol é maior, né, ele tem mais massa e ele puxa, né, a Terra, né, ele faz com que
a Terra orbite ali ao redor dele, por que a gente não sente isso daqui? Exatamente por essa questão de relação. Então a Terra é menor, nós somos menores ainda. E aí o Sol é muito maior. Então a gente não consegue perceber essa força, essa influência. Também por causa da distância que o Sol está. Então nós estamos próximos aqui do centro de massa da Terra. E aí esse fenômeno de atração é muito mais intenso de acordo com essa proximidade. Ok? Bom, a gravidade está... outro ponto importante em relação à gravidade. A gravidade da Terra possibilita que tudo seja atraído ali para esse centro. E é uma propriedade importante, uma característica importante que atrai o ar, a água, os seres vivos, que mantém o planeta como a gente conhece essa estrutura, né? E tudo próximo da superfície, certo? Viram aqui nessa imagem, também eu coloquei para vocês, observem aqui, ó, a superfície é uma representação da superfície do planeta. Nós ficamos todos aqui. Existe cima e embaixo? Não, está todo mundo sendo puxado para o centro. Então quem está aqui vai se sentir da mesma forma que está aqui embaixo, ok? Não é embaixo e em cima, todo mundo está puxado para o centro, ok? Deu para entender bem isso daqui? Então, quando a gente fala da gravidade, que é na verdade esse fenômeno de atração, é algo importante para a nossa sobrevivência e é importante também para os outros planetas, e os planetas orbitam ao redor do Sol exatamente por esse fenômeno também, porque o Sol tem uma massa muito maior e faz com que esses planetas fiquem aqui ao redor, ok? Então vamos agora para a nossa super atividade desafio, nosso momento mão na massa. Vamos lá então? Então essa pergunta aqui foi inspirada, né? Eu fiz uma questão inspirada na Olimpíada Brasileira de Astronomia desse ano, de 2021. Alguns de vocês participaram, não é mesmo? Então vamos ver se vocês se inspiram um pouco mais para responder aqui. Observe a imagem que representa o sistema solar. Lembram lá dessa imagem? Então nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Ó, bem uma dica, hein? Já falei ali os planetas. Prestaram bem atenção? Então agora a gente tem aqui os nomes dos planetas, mas eles não estão na ordem. E a pergunta é: coloque os nomes dos planetas em ordem conforme a proximidade com o Sol. Então vou dar um tempinho para vocês, quero ver se vocês vão conseguir adivinhar ali essa ordem bem certinho. Vamos lá? Vamos lá para o resultado? Vamos ver quem acertou. Então, nosso primeiro planeta Mercúrio, depois Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrando que cada um deles estão numa órbita diferente, orbitando ao redor do Sol, fazendo um movimento, cada um tem um movimento, cada um tem uma massa, um centro de massa, né? Um centro de gravidade. Então esses fenômenos da gravidade são diferentes em relação a cada um dos planetas, certo? Então essa é uma das perguntas que foi inspirada ali na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Vamos ver se vocês conseguem acertar mais uma? Seguindo ali com o nosso desafio. A questão 19 da Olimpíada Brasileira de Astronomia inspirou a gente a adaptar aqui para vocês. Vamos lá? Assinale a única afirmação que contém os nomes dos astros, né, dos corpos celestes ali, na ordem correta de distância crescente à Terra. Ou seja, eu preciso que ordene e eu preciso que perceba a distância crescente, do menor para o maior. Então a gente vai lendo a pergunta e já vai observando. Crescente à Terra, ou seja, o primeiro é o mais próximo, depois o segundo,
depois o terceiro mais próximo e o quarto é o mais distante. Percebam que ali na pergunta ele está falando sobre elementos dessa questão da distância, do menor para o maior em relação à Terra, certo? Então ali na pergunta tem várias indicações do que a gente precisa investigar para conseguir responder, né? Porque às vezes a gente não sabe todas as coisas, mas a gente pode fazer algumas inferências, pensando em algumas hipóteses. Vamos lá? Vou mostrar para vocês como é que eu faço geralmente, né? Qual que é o meu raciocínio. Mas vocês podem pensar num jeitinho diferente de responder também. A gente tem 5 alternativas. Dentre essas alternativas, uma começa com a Lua, a outra planeta, Sol, Lua e Lua, certo? Bom, perto da Terra, o que seria mais próximo da Terra? Será que é a Lua, planetas, o Sol? O que vocês acham? É uma boa pergunta, né? Alguém ali nas perguntas que enviaram pra gente, perguntaram exatamente essa questão, né? Sobre a proximidade, a Lua, a influência da Lua. Então a Lua é um astro, é o nosso satélite natural e ele está bem próximo. Ó, vou fazer uma luazinha aqui, ó. Até tem aqui também o nosso... Então pensem que a Lua, ela está próxima, claro, não estou colocando numa escala aqui, mas ela está bem próxima da gente, ela tem uma influência sobre as marés. Lembram lá dos fenômenos das marés? Então a gente tem assim, quando a maré sobe e a maré desce, quem já foi para a praia sabe um pouquinho sobre isso, né? Então a Lua é um astro, é o nosso satélite natural que está bem próximo da Terra. É um dos astros mais próximos da Terra, certo? Ele está mais próximo em relação do que o Sol, ok? Então, percebendo isso, a gente tem as alternativas A, D e E falando sobre a Lua. Então já temos uma pista aí. Bom, qual é a próxima indicação que a gente poderia pensar? Estou fazendo junto com vocês para a gente pensar no raciocínio. Tem gente que pensa de outras formas, mas vamos lá. A próxima sequência seria Sol, Lua, estrelas ou Sol. O que vocês acham? Será que depois da Lua a proximidade seria em relação ao Sol? Ou será que as estrelas? O que vocês acham? Sol, Sol e estrelas. Já pensaram onde ficam as estrelas? Teve uma estudante que perguntou onde é que ficam as estrelas, que parecia uma pergunta tão óbvia, né? As estrelas estão aqui na nossa galáxia, nossa Via Láctea, e tem outras galáxias com outras estrelas, com outros planetas, e a gente não sabe ainda, não tem todas as investigações prontas ali relacionadas à astronomia. Então quer dizer que as estrelas estão mais distantes. A nossa estrela Sol, ela está mais próxima da gente em relação às demais estrelas, por isso que a gente enxerga ela maior, certo? Parece que está um pouco mais próxima. Então, essa aqui a gente já eliminaria, né? Essa daqui também. Opa, desculpa, essa daqui, o Sol, a letra A e a letra E a gente deixaria, porque as duas têm o Sol. A gente eliminaria essa aqui que tem as estrelas, porque as estrelas a gente está pensando lá na questão das outras galáxias ou na nossa própria Via Láctea aqui, então mais distantes, ok? Então ficamos na alternativa A e na alternativa E por enquanto. Seguindo, o próximo ele tem aqui estrelas e aqui ele tem galáxias. O que vocês acham que ficaria mais perto? As galáxias. Pensa lá, eu estou na Via Láctea, na nossa galáxia onde está o Sistema Solar, e eu tenho outras galáxias. Será que elas estão mais distantes ou mais perto? Então a gente tem que as galáxias estão mais distantes. E eu tenho as nossas estrelas da nossa galáxia, certo? Então aqui, essa alternativa aqui já indica pra gente que essa primeira provavelmente é a correta. Ela é invertida aqui. Então a primeira, Lua, Sol, estrelas e galáxias, é a nossa alternativa correta. Perceberam como é que a gente fez esse raciocínio? Pensando em vários elementos. Olha quanto conhecimento que a gente teve que relembrar aqui para conseguir fazer esse desafio. Fiz junto com vocês para ficar mais fácil. Vamos lá para o nosso próximo desafio? A questão 28 da prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia de 2021, ela inspirou a gente a fazer essa daqui então. No dia 4 de janeiro de 2004, após uma viagem de 487 milhões de quilômetros, o veículo robotizado Spirit, veja aqui essa imagem que está aqui abaixo, pousou dentro da gigantesca cratera de Gusev. Assinale o nome do astro ao qual pertence essa cratera de Gusev. Então a gente tem ali vários astros, certo? Então a gente tem
O primeiro, Marte, depois Mercúrio, Vênus, asteroide Ceres e Lua. Essa viagem ela está relacionada com uma visita especial a Marte. Então, por isso que a nossa alternativa A é a alternativa correta. Então, essa viagem ali do Spirit foi para Marte. Até porque dá para ver pela imagem, né? Não tem uma cara de Marte? Então, ali está uma dica para vocês pensarem também. E também investigar, conhecer um pouquinho dessa parte histórica da astronomia. Ok? Gostaram dos nossos desafios? Então vocês podem entrar no site da Olimpíada Brasileira de Astronomia, tem o simulado da Olimpíada Brasileira de Astronomia e aproveitem para investigar, para estudar, para aprenderem muito mais sobre essa ciência que todo mundo adora. Ok, vamos para o nosso momento final, nosso Aprendemos Hoje? Então vamos lá para o nosso Aprendemos Hoje? Então, o que a gente tem? A Terra tem esse formato quase esférico, que indica que ela é arredondada, chamada de geóide. A gente consegue observar essa característica pelas imagens enviadas pelos satélites, também trazidas pelos astronautas que viajaram, né, que realizaram essas viagens espaciais. Então, hoje em dia a gente tem isso, porém, antigamente a gente tinha outros mecanismos aí para conseguir investigar. Então, tinha que fazer vários cálculos, foram muitos anos de pesquisa, várias hipóteses, vários entendimentos. Então, essa ciência se construiu ao longo de muitas pesquisas com muitas pessoas importantes, certo? Tanto homens como mulheres participaram dessa investigação. Bom, seguindo aqui, a gente tem, além dessa característica, nós conseguimos relacionar esse fenômeno mais arredondado com a observação dos barcos no oceano, como a gente falou, com as viagens de avião, com balão também, e com os eclipses lunares. Então aproveitem para fazer várias investigações e observarem como é que é essa característica mais esférica da Terra. Seguindo, a gente tem lá que os planetas têm formas arredondadas, pois tem um maior equilíbrio. A gente viu isso lá com as bolhas de sabão. E isso tudo ajuda ele a permanecer em órbita e a realizar esse movimento ao redor do Sol. Lembre lá que o Sol tem uma concentração de massa muito grande, e aí ele faz com que os planetas, esses 8 planetas, orbitem ao redor do Sol, certo? Seguindo ali com o que a gente aprendeu hoje, gravidade. A gravidade é um fenômeno de atração. Então, os corpos menores, que são mais leves, são atraídos pelos maiores, mais pesados. Por isso é que os planetas orbitam ao redor do Sol. Lembrem então, essa concentração de massa tem que ter um equilíbrio. Então você tem uma grande concentração de massa no Sol e tem uma concentração de massa também na Terra. Por isso que a gente tem distâncias diferentes. Cada um vai influenciar o outro. Mais massa, menos massa, certo? A gravidade na Terra é um fenômeno que atrai o ar, a água, os seres vivos e os objetos para próximo da superfície do nosso planeta. E a gente pode perceber essa característica quando a gente pula, quando caímos, quando tropeçamos, por exemplo. E também conseguimos perceber quando a fruta madura cai do pé. Lembra lá da jabuticaba do Américo Vespúcio? Américo Pisca-Pisca. É um fator importante para a nossa sobrevivência. Então, vimos muitos conteúdos hoje, muitas informações importantes. Mas eu quero deixar um desafio para você. Vamos lá? Esse é o nosso desafio e a gente quer que vocês enviem para a gente lá por e-mail, ok? Então, o desafio é: escolha uma das alternativas para identificar onde encontramos a Estação Espacial Internacional. Primeira, está inspirada na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Em órbita ao redor da Lua, ao redor do Sol, ao redor da Terra, ao redor da Via Láctea ou ao redor de Marte. Então, uma dessas alternativas que está falando sobre a Estação Espacial Internacional, onde é que ela fica? Ela está orbitando ao redor do quê? Então, essas são as alternativas que a gente deixou ali para vocês. Então, a gente pede que vocês reflitam sobre tudo que a gente aprendeu hoje e enviem essa resposta por e-mail para o oficinasdointegral@gmail.com, que vocês já conhecem. Como a estação espacial consegue ficar em órbita? Então, a gente colocou ali as alternativas para vocês escolherem. Pensem lá ao redor do que ela está orbitando e como é que ela consegue ficar em órbita. Pensando em tudo que a gente construiu hoje. Já tem a resposta? Sigam lá. Até mais, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês.